Olá, meus irmãos, graça e paz. Na carta aos Romanos, capítulo 10, o versículo 13, Paulo escreve, ele diz: Pois todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas no versículo 14, ele dá continuidade, ele acrescenta: Como, pois, invocarão em quem não creram? E como crerão de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Então observe que para você invocar o nome do Senhor, você precisa ter o entendimento. E Paulo está dizendo, como é que eles irão invocar? Como é que eles irão crer se não há quem pregue? Observe que existe uma urgência desde a época de Paulo na pregação do evangelho genuíno. Se você observar o versículo 1 do capítulo 10, ele já começa transmitindo o desejo e a oração a Deus por Israel. Paulo ele diz: o meu desejo e a oração é para a sua salvação, porque lhe dou testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento, porque não conhecendo a justiça de Deus, procurando estabelecer a sua própria justiça, não sujeitaram a justiça de Deus. Observe que já é desde muito tempo, desde a época de Paulo, a qual os judeus eles não se sujeitaram à justiça de Deus, que o fim da lei é Cristo e era necessário todo aquele que quisesse alcançar o reino dos céus, que quisesse ir ao Pai, era necessário passar por essa única via e único caminho que é Cristo Jesus. Então observe que não era necessário apenas eles crer em Deus, porque os judeus eles criam em Deus, mas era necessário crer também que Jesus era o Messias, e eles não creram e permaneceram vivenciando ali a sua lei, vivenciando as suas tradições, vivenciando ali a sua cultura e as suas doutrinas humanas. Quando na verdade Paulo estava orando para que eles alcançassem a salvação, e é por isso que ele vai dizer no versículo 9: a saber, se com a tua boca confessar o Senhor Jesus e em teu coração crer que Deus o ressuscitou dos mortos, tu serás salvo, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque as Escrituras diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Então observe que Paulo está enfatizando isso aqui, que eles criam em Deus, mas não estavam crendo no sacrifício de Jesus ali na cruz. Eles permaneciam vivenciando a lei mosaica, mas o próprio Moisés já havia dito para o povo: ei, o Senhor levantará um maior do que eu, apontando para o próprio Cristo. Cristo vai à cruz do Calvário, é sacrificado ali, Deus enviou o seu único filho para nos conceder a vida eterna, e o povo não estava crendo e estavam vivenciando as suas tradições. Agora observe e olhe o cenário nos dias de hoje, se existe alguma diferença. Muitas pessoas têm zelo de Deus, mas um zelo sem entendimento, não vive a justificação pela fé. Observe que o próprio apóstolo Paulo ele vai escrever ali na carta aos Efésios que a salvação ela vem pela fé, é gratuita, para que ninguém venha se gloriar com as suas obras. Então veja que tem muita gente que é zeloso para com Deus, mas vive ali tradições e vive em doutrinas humanas, quando na verdade nunca creram na justificação pela fé e nunca confessaram a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Se você sair aí pelas ruas e perguntar quem crê em Deus, todos irão dizer que crê e que tem Deus no seu coração, mas nunca confessaram a Cristo e não vive o verdadeiro evangelho genuíno. Observe que eu quero transmitir para você uma boa nova, e não é necessário você pagar nada, porque a salvação é gratuita e foi por amor à minha vida e por amor à sua vida que Deus enviou o seu único filho para nos resgatar da condenação. Mas para isso nós precisamos invocar o nome do Senhor. Mas para invocar nós precisamos crer. Para invocar as pessoas precisam ouvir a verdade de Deus. A base do evangelho é Cristo Jesus. Sem Cristo
nada tem valor, pois a base é Cristo e sempre será Cristo Jesus. Se você não confessa e quer vivenciar a sua justiça própria, você precisa entender que você está aí caminhando em uma via completamente errada e pode te destinar a um lugar não esperado. Pois observe que muitas pessoas são zelosos com religiões, zelosos com ambientes espirituais, como dizem eles, mas não tem uma justificação pela fé. É necessário observar, é necessário essa urgência de pregar o evangelho, de anunciar Cristo onde quer que você chegar. Você precisa anunciar essas boas novas. Muitos anunciam doutrinas, muitos anunciam usos e costumes e deixam de anunciar o essencial, que é Cristo Jesus e que a salvação é gratuita. Se você tão somente crer no teu coração para a justificação e confessar Ele como o único e suficiente Salvador da tua vida, tu serás salvo. Se você confessar e vivenciar esta palavra, se arrepender das obras mortas, se arrepender das práticas pecaminosas e permanecer em Cristo, tu serás salvo. Então, para que as pessoas venham invocar o nome do Senhor, para que as pessoas venham crer nele, é necessário anunciar as boas novas de Cristo. E você precisa anunciar, pois esse é algo delegado a todo cristão, anunciar as boas novas. Se você ainda não confessou a Cristo, confessa a Ele neste dia e entra neste caminho por nome Jesus, o único que nos conduzirá ao Pai, nos conduzirá a Deus como filho. Fica na paz no nome de Jesus.